Como pedir auxílio-doença ou aposentadoria no INSS por problemas de coluna. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui para ajudar a gente, deixa aquele like que é muito importante. Não se esqueça, compartilhe essas informações nas redes sociais. Você já sofreu ou ainda sofre com algum problema de coluna? Se a sua resposta é sim, deve saber como é difícil fazer qualquer atividade com esse tipo de incômodo. Trabalhar então é horrível. Em muitos casos, quem sofre com alguma doença de coluna não tem condições normalmente de continuar em um emprego comum. Levando isso em conta, é possível sim que você consiga se afastar, consiga um benefício junto ao INSS por problemas de coluna, seja pedindo um auxílio-doença. Em primeiro lugar, o caminho para você chegar até a aposentadoria por invalidez é conseguir uma perícia. Então você pede um auxílio-doença que vai levar você até uma possível aposentadoria. Não tem como você pedir uma aposentadoria direto no INSS. Então o caminho é pedir um auxílio-doença, passar por uma perícia. Mas você sabe como fazer isso? Mas você pode acreditar no seguinte: não é nada de outro mundo. E qualquer um pode dar entrada num tipo de processo desse. Vou dar uma olhada agora aqui em algumas informações para tentar ajudar você a pedir o seu benefício junto ao INSS por problema de coluna. Então vamos lá. Quais doenças dão direito ao afastamento pelo INSS pelo problema de coluna? Os problemas nas costas estão entre os motivos que mais geram benefício do INSS, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Os casos mais recorrentes atribuem a incapacidade com a presença de dores, como a dor lombar. Normalmente esse problema acontece quando se fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado de mau jeito. Com o tempo, isso vai lesionar a região da coluna. Existem outras doenças que não fazem sofrer somente com os picos da dor, mas sim são permanentes e dão justificativa total para uma aposentadoria por invalidez. Falaremos sobre elas daqui a pouco. Então vamos lá. As dorsalgias, mais relacionadas às citadas dores nas costas. A lombalgia, relativa com também citada dor na lombar. A cervicalgia, que leva a dores na cervical. E as dores ciáticas, tão comuns, que fazem doer o nervo ciático. Segundo o próprio Ministério da Previdência Social, a doença que mais leva as pessoas a se afastarem pelo INSS é o transtorno de discos intervertebrais. Nome difícil, não é mesmo? Também conhecido como discopatia degenerativa, que nada mais é do que o desgaste das vértebras que servem para mantermos a postura, suportarmos o peso e movimentarmos o nosso corpo, simplesmente à base de tudo. Sem isso não conseguiríamos nem andar, nem conseguir levantar nenhum tipo de peso. É uma das doenças que mais fazem com que a coluna trave, por assim dizer. O pessoal costuma falar, ó, travei. Reclamação bem comum de quem possui problemas nas costas. Dentre essas doenças na coluna, as que mais levam a uma necessidade de forte afastamento são, vamos tentar entender quais são as que levam ao afastamento aí pelo INSS. Perdão. A protusão discal, um sério desgaste dos discos da coluna. O conhecido bico de papagaio, também chamado de osteofitose. Essa doença faz com que os ossos entre as vértebras das colunas cresçam e não sirvam mais como uma espécie de amortecedor,
mas sim façam com que os outros ossos se choquem. Esses ossos que cresceram parecem com bicos de papagaio, daí o nome popular bico de papagaio. A então conhecida hérnia de disco, que é simplesmente uma abertura entre os discos da coluna, criando um vazamento da massa ali existente. Devido à abertura, aquela massa que seria para amortecer o impacto, ela vai sair dali. O chamado desvio na coluna, também muito conhecido, também pode afastar você pelo INSS, pelo problema de coluna, já que esse tipo de problema se encaixa nos exemplos que a gente acabou de dar. São doenças que podem ser permanentes ou incapacitar durante um tempo. É muito complicado por enquanto aqui, mas vamos tentar entender. Quando se trata de problema de coluna, realmente as explicações não são das mais fáceis de fazer. Mas é sempre legal tentar entender de onde vem a sua dor e como você irá tratá-la, sempre com o devido auxílio médico. Todas essas doenças dão aos seus portadores o direito de solicitar auxílio-doença e até mesmo um futuro pedido de aposentadoria por invalidez, caso gere uma incapacidade total. Tenho doença da coluna. Como faço para conseguir o meu benefício, afinal de contas? Agora que a gente está começando a entender. O processo para se encostar pelo INSS por problemas de coluna não difere muito dos outros casos. Então, não se preocupe, você irá tirar de letra e vai fazer isso facinho. Caso esteja sem condições de trabalhar, a pessoa com problemas nas costas pode solicitar diretamente no INSS. Você pode ligar no número 135 ou pela internet agendar um pedido de auxílio doença. Só buscar no Google. Ou peça ajuda, é lógico, para um profissional da área de previdência ou alguém que tem um escritório. Cabe sempre lembrar que, caso a aposentadoria deve-se antes quitar a carência, você tem que estar em dia com o INSS. O que acontece? Se você não tiver pago pelo menos os 12 meses, ou seja, um ano de INSS, não vai adiantar em nada você pedir um auxílio doença, uma perícia, porque você não vai ter direito. Você tem que estar em dia com o INSS, ou seja, tem que ter mais de um ano pago e tem que estar dentro do prazo de carência, ou seja, não pode estar sem pagar o INSS há mais de um ano também. Também, como outros casos que definirá aí se você conseguirá ou não o benefício do INSS, será a perícia médica pela qual você terá que passar, que vai definir isso. Em uma consulta com um médico perito, ele vai avaliar se você tem ou não condições de continuar trabalhando por conta desse problema de saúde. E talvez seja a parte mais complicada aí desse processo, a perícia médica. Sabemos que é um momento muito delicado para você, que sofre de uma doença grave e espera por auxílio para conseguir o melhor tratamento possível. Uma recomendação quase geral é que você se prepare muito bem para a perícia médica. Não esqueça de reunir todos os documentos que possam comprovar o problema de coluna, como laudos médicos, atestados, receitas, prontuários e exames. Isso ajuda bastante no processo e aumenta bastante as suas chances de conseguir o benefício. O que é que a gente quer afinal? A gente quer que você chegue lá sem muitos problemas, sem preocupações, tenha toda a documentação na mão, esteja preparado. No entanto, sabemos que muitos desses peritos, eles não são especialistas, né? O que leva aí a uma negativa do INSS. A maioria dos pedidos de problema de coluna são negados. Quando eu posso pedir o meu benefício aí no INSS? Uma das dúvidas que mais pairam sobre quem tem problema de coluna é em quando e qual momento que ela pode solicitar a aposentadoria ou auxílio doença. É importante salientar que o benefício só poderá ser concedido a quem estiver incapacitado pela doença. O
que é o que será avaliado pela perícia médica. Para eles, estar incapacitado é quando você não consegue mais executar suas funções no mesmo emprego por causa das suas dores nas costas. Algo super comum para quem acaba sofrendo com doenças na coluna. Em diversos casos, essas doenças são detectadas antes que as dores surjam mais fortes e com uma frequência maior, ou mesmo que a pessoa se sinta incapaz de continuar fazendo suas atividades. Fique atento aos alertas das dores. Logo, ter a doença não significa estar incapacitado e precisar de uma aposentadoria ou auxílio-doença. Em alguns tipos de doenças nas costas, é possível também que esteja incapacitado e, com acompanhamento médico e tratamento adequado, a pessoa consiga sair dessas condições e ficar melhor. Cada caso é um caso, por isso mesmo é muito complicado falar de problemas de coluna. Para casos assim, é necessário que a continuidade da incapacidade seja comprovada novamente através de alguns exames conhecidos, tais como raio-x, tomografia ou ressonância magnética, para que o afastamento pelo INSS seja mantido. Não adianta você apenas ter o problema de coluna, você tem que estar com exames constantemente aí, tem que estar passando por médicos, fazendo tratamento. E se sim comprovado que mesmo com esses tratamentos não houve nenhum tipo de resultado positivo, pedir aí a prorrogação do seu benefício, até mesmo, quem sabe, uma aposentadoria. Super complicado, eu tenho problemas nas costas há muitos anos, sofro com isso, mas graças a Deus está dando para levar aqui. Então fique atento, não se esqueça de ter em mãos aí seus exames atuais, relatórios médicos, já peça aí a sua perícia pelo INSS. Muitas pessoas têm uma dúvida: eu estou na fila para a cirurgia. Primeiro, você não é obrigado a fazer a cirurgia. Dependendo do seu problema de coluna, o médico não pode garantir que você realmente tem uma cura, mas sim apenas uma melhora nas dores, para que você consiga aí, ter uma vida mais saudável, mas não vai mais poder fazer as suas atividades. Vai ficar incapaz para as suas atividades. Outras pessoas que estão na fila para cirurgia podem conseguir o seu benefício até que essa cirurgia venha a ser realizada, muitas vezes pelo Sistema Único de Saúde, aí, pelo SUS. Então, passou pela perícia, perdeu, procure seu advogado, ingresse com uma ação na justiça, alegando aí que você está aguardando a sua cirurgia, você precisa ficar amparado, você não tem condições de trabalhar até fazer o tratamento adequado para que você continue recebendo o seu benefício. Benefício negado, justiça. Se você está sofrendo, o INSS cortou o seu benefício, procure alguém que você conhece. Mas como eu vou achar um profissional? Procure alguém que já passou por esse problema, tire uma orientação com quem que ele fez o trabalho ali, mas não deixe parado, porque o problema nas costas, como eu disse, ele é apenas um alerta de algo que pode vir a piorar no futuro. Você tem que estar sempre ali fazendo um tratamento, correndo atrás para não piorar e às vezes para se afastar pelo INSS, para não ficar aí no futuro numa cadeira de rodas. Eu espero ter ajudado vocês em algumas dúvidas. Logo a gente volta com outro vídeo aí sobre INSS, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar aquele like que sempre ajuda aqui o canal. Compartilhe essas informações sobre os nomes das doenças aí que podem ajudar você no INSS. Às vezes você tem um documento na mão, uma ressonância, um laudo, e não sabe se aquele tipo de doença ela dá um afastamento ou não. Volta o vídeo com carinho, dá uma lida aí, que talvez essa doença se enquadre e você possa pedir aí seu benefício. Se você sente dores, tem alguma dúvida, já fala aí com a sua empresa, agenda com o INSS ou liga no 135 se você paga o seu INSS por conta. Agende a sua perícia médica. Fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.